Salmo de número 128. Glórias a Deus. Vamos ler versículo 1 a seguir. Salmos de número 128, versículo 1 a seguir. Quero louvar a Deus de coração pela presença de cada um presente aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus há de recompensar grandiosamente a vida de cada um de vocês. Amém, Jesus. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 12, que a nossa vinda à casa do Senhor é um sacrifício, ou seja, o nosso corpo vindo à casa de Deus é como se fosse um sacrifício a Deus, porque Deus vê o nosso esforço de estar aqui presente. Quem achou, diga amém. Amém. Assim está escrito: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e isto te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. a tua casa. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Podemos sentar, por gentileza. Querido Deus, mais uma vez eu oro ao Senhor nessa noite, neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua presença em nosso meio neste lugar. Me dê graça, me dê inspiração mais uma vez nessa noite. Que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, ontem nós tivemos aqui um culto maravilhoso. Deus nos deu uma palavra poderosa aqui, que os irmãos saíram renovados. Está lá no meu canal no YouTube, para quem quiser acompanhar a mensagem que Deus nos deu. Foi uma mensagem poderosa. Falamos sobre os cansados de Cristo, né? O convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Falamos sobre isso ontem e Deus trouxe o bálsamo sobre nós. E nessa noite, falando um pouco sobre família, nós iremos meditar. Eu tenho meia hora para falar com os irmãos. Não vou passar das 9, prometo os irmãos. Eu tenho meia hora para falar um pouquinho a respeito de família, de lar, de casamento, filhos. Logicamente que não vou estender, pontuar cada situação, cada caso em caso, mas dentro daquilo que Deus ministrou no meu coração, nós iremos falar um pouquinho nessa noite. Eu quero falar sobre os desafios da família atual. Repita comigo: os desafios da família atual. Os irmãos sabem, cada um de vocês sabe, que hoje estamos vivendo em um século, em um tempo, falando de família em desafios, sim ou não? Sim. Cada dia que se passa, a família encontra desafios, e nós é necessário saber lidar em cada situação para que possamos vencer esses desafios. Se nós não souber lidar com esses desafios, nós vamos sucumbir, vamos perecer, não vamos ser felizes, nunca vamos ter um lar de paz. E é necessário nós entender quais são esses desafios e como trabalhar, e como atuar, agir nesse meio desses desafios, para que possamos progredir, ter um lar abençoado, um lar de paz, de alegria, porque eu creio que todos nós queremos um lar de paz. É muito bom ter um lar de paz. Hoje eu posso dizer que eu tenho um lar de paz. Se eu não colocar o celular para despertar pela manhã, eu durmo até 9 horas. Porque eu tenho um lar de paz. Porque eu trabalho durante o dia inteiro, mas dentro da minha casa eu tenho paz. Eu sento na mesa com a minha esposa, eu tenho paz. Eu converso com as minhas filhas, eu tenho paz. Então eu durmo tranquilamente. Além de ter o corpo cansado durante o trabalho no dia a dia, eu tenho paz sobre o meu lar para descansar.
E isso dinheiro não paga. Essa tem um lar de paz, de alegria, de felicidade. Nem o dinheiro, todo mundo não pode pagar isso. E isso é uma dádiva de Deus sobre nossas vidas. E eu oro a Deus para que, se alguém não tem essa paz, não tem essa alegria constante sobre o seu lar, Deus há de fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Falando sobre desafios, como introdução, o salmista revela que aqueles que temem ao Senhor vão ter o seu lar, sua família de paz, próspero, como já foi falado nessa noite, neste lugar. De acordo com a Bíblia, o lar é um lugar onde deve haver paz, sabedoria, ordem e amor. É um espaço onde a família se reúne, cresce e se fortalece, buscando a orientação de Deus e as práticas cristãs. Ou seja, essas práticas cristãs é que vai nos levar a ter uma base firme, uma estrutura familiar abençoada. Porque nós sabemos que a família é um projeto de Deus, sim ou não? Sim. Depois que Deus criou tudo na terra, primeiro Deus criou tudo que existe no céu, os anjos, os seres angelicais, os outros seres que nós não conhecemos ainda, tudo que existe no céu Deus criou primeiramente lá. Depois que Deus criou lá no céu tudo que existe hoje, Ele criou tudo que existe aqui na terra: plantas, vegetais, animais, as águas, peixes, tudo. Deus criou tudo. E depois que Deus criou tudo nos céus e na terra, Ele vai criar a sua maior criação que Ele já criou: os seres humanos. Você sabia? Tiago diz, capítulo 5 de Tiago diz que a raça humana é a coroa da criação. Só isso merece glória a Deus. Eu estou dizendo que tudo que existe no céu e tudo que existe aqui na terra, por mais belo que existe as coisas no céu, por mais belo que existe as coisas aqui na terra, Deus fez você e nós a coroa da sua criação. O Senhor sabe que todo grande arquiteto, antes de desenhar a sua obra-prima, primeiro ele faz rabisco, sim ou não? Ele começa a pegar um quadro, uma parede, um caderno, e começa a fazer rabisco para ir aprimorando a sua obra-prima. Com todo respeito, só uma forma de ilustração. Deus, quando foi criar a sua obra-prima, a mais bela, a mais perfeita e mais linda, primeiro Ele criou os seus seres angelicais e tudo que existe lá. Depois cria a terra e tudo que existe aqui, mas Ele vai aperfeiçoar a sua criação na raça humana. A Bíblia diz que os únicos que são a imagem e semelhança de Deus são eu e você. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, os criou, macho e fêmea, ou seja, homem e mulher são os únicos seres que Deus criou. A sua imagem, a sua semelhança são nós, seres humanos. Nada que existe no céu e nada que existe aqui na terra pode se parecer com Deus. São eu e você que somos parecidos com Deus. Só isso aqui já é um motivo de nós nos alegrar diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias aqui na terra. Mas no 6º dia, a Bíblia diz que Deus cria o homem e a mulher. E a Bíblia diz que deu a ordem a eles dizendo: multiplique, frutifique e comam de tudo que existe aqui na terra, em especial no jardim do Éden. Então Deus cria um casal e os abençoa. Coloca o nome do homem Adão e o nome da mulher tão bom de Bíblia, hein? E o nome da mulher é Eva. E aqui nasce a família. Deus foi quem criou a família. Deus foi quem constituiu a família. Mas nós sabemos a história da raça humana. Os primeiros casais pecaram, desobedeceram a Deus, e foi necessário Deus traçar um plano de salvação para a humanidade. Deus foi necessário descer dos céus na terra e planejar algo poderoso para que então seu filho Jesus viesse e restituísse o que o Adão tinha destruído no início.
Então Deus restitui tudo aquilo através de Jesus. E hoje nós podemos ter uma família restaurada, uma família de paz, uma família de alegria e ainda morar no céu ao lado do nosso Criador. Glória a Deus, aleluia. Mas viver nessa terra é viver desafios. E nunca houve uma geração que houve tantos desafios nas famílias atuais. É tantas coisas que quer destruir nossas famílias. São ideologias, são pensamentos, são coisas que estão ao nosso redor, que vêm com forças potentes para destruir nossas famílias, para destruir o casal, para destruir a família, para destruir os bons costumes. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Para destruir os bons costumes, por quê? Glória a Deus. Glória a Deus. São tantas coisas que vêm para destruir as famílias, e se nós não tivermos percebidos, nós vamos sucumbir. Mas Deus sempre vai abrir nossos olhos, nossas mentes para compreender isso. O primeiro desafio que eu encontro hoje nas Escrituras, trazendo para os dias atuais, o primeiro desafio que eu vejo hoje é em servir a Deus. Você sabia que isso é um desafio principal hoje das famílias em servir a Deus? Eu não falo de servir de forma intelectual, mas servir a Deus de coração, servir a Deus se lançando todos os dias aos pés dele. Porque nós sabemos muito bem hoje, falar que serve a Deus, todo mundo praticamente conhece, exceto os ateus, mas todos falam que serve a Deus. Todos falam que temem a Deus, mas na prática é diferente. E o primeiro desafio hoje é em as famílias servir a Deus de forma certa e correta. Por quê? Porque o inimigo, glória a Deus, aleluia. Porque o inimigo tem que colocar uma diversidade de coisas para atrapalhar o caminhar das famílias em servir a Deus. Olhe para nossas vidas, a dificuldade que todos nós temos hoje de estar servindo a Deus. É tantos desafios que querem nos levar para longe de Deus. E se nós não entender isso, se nós não formos sabedores disso, nós nunca vamos ter um lar de paz, de felicidade e de prosperidade. Porque Deus é a fonte, sim ou não? Vou repetir. Deus é a fonte de tudo, sim ou não? E se nós não entender isso, que está em Deus a fonte da vitória, a fonte da felicidade, a fonte da paz, a fonte de tudo aquilo que nós precisamos, nós nunca vamos ter um lar de paz, de felicidade. E o maravilhoso, eu sei na pele, porque por mais de 18 anos eu vivi nesse mundo aí de mentiras, esse mundo aí de ilusão. Mas quando eu tinha 19 anos eu decidi entregar a minha vida a Cristo e a minha vida mudou. Não foi fácil no início, mas ao decorrer da caminhada a gente vai criando uma estrutura e vai sabendo lidar com cada situação. Vamos sabendo lidar em cada área de nossas vidas, na vida conjugal, na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar, com os filhos, no trabalho. Tudo isso eu aprendi servindo a Deus. Aleluia. Mas hoje o primeiro desafio que temos hoje, que nós encontramos, é que as famílias estão achando dificuldade em servir a Deus. E o inimigo tem lutado com todas as armas para que as famílias não se aproximem de Deus. Viva suas vidas dizendo assim: eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, mas não faz nada para agradar a Deus. E o inimigo tem ganhado espaço, o inimigo tem ganhado muito espaço no meio das famílias, e nós temos visto o que tem acontecido ao nosso redor. Filhos intrigados com os pais. Esses dias aí aqui no qual a próxima cidade que tem aqui? São Bento, uma jovem, 14 anos aproximadamente, tirou a vida da sua mãe, da sua irmã.
que é isso? São famílias que não estão aprendendo a lidar com os desafios em servir a Deus. Uma família que não está buscando a Deus está fadada ao fracasso em tudo na sua vida. Então estamos vendo aí famílias sendo destruídas, traições, filhos matando pais fazendo coisas aí que eu não posso falar porque está sendo gravado, pais fazendo coisas terríveis, tios, primos, e uma série de coisas ruins tem acontecido no meio da família. Por quê? Porque hoje as famílias não têm conseguido romper com esses desafios de servir a Deus. Parece ser algo fácil, mas não é. Eu sei muito bem porque eu tenho uma família linda e maravilhosa que Deus tem me dado. Glória a Deus. Não é fácil para manter um padrão que agrada a Deus. Mas se nós estivermos buscando a Deus com um coração sincero, Deus vai guiar nossos passos. Aonde nós colocar as mãos, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. O nosso caminho vai ser um caminho de paz, de alegria. Meus amados e queridos irmãos, você pode estar vendo os seus vizinhos em um território cheio de bombas, aonde todos os dias você vê brigas, contendas. As pessoas ao seu redor podem estar em caos de brigas e contendas, mas se você e a sua casa está servindo a Deus, pode ter certeza que você dorme em paz, dorme de alegria, porque a tua paz não depende do vizinho, a tua paz não depende do dinheiro, a tua paz não depende de nada dessa terra, a tua paz depende de Deus. Se Deus é o centro da sua família, você vai ter força para romper qualquer dificuldade. Aleluia. Observe comigo. Você pode estar doente, desempregado, passando o pior momento da sua vida, mas se você está com paz dentro do teu lado, você tem força para romper qualquer Glória a coisa. Deus. Aleluia. O casal, o homem e a mulher, pode estar passando o pior momento financeiro, que é uma das áreas que mais atinge o casal. O casal pode estar passando o melhor momento da enfermidade. O casal pode estar sendo perseguido em qualquer área, no trabalho ou na família, pode estar passando o que for, mas se ele está servindo a Deus com integridade de coração, ele rompe qualquer dificuldade. Glória a Deus. Eu estou te dando nessa noite aqui chaves, estou te dando aqui nessa noite ferramentas para que você possa romper na sua família e ser uma família abençoada, uma família de alegria, uma família que pode ser exemplo para os demais que estão ao seu redor. Aleluia. A Bíblia diz em Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, versículo 15 diz assim: se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem se vais. Se os deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, disse Josué, porém, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Josué está nos dando uma lição muito linda. Josué começa a ensinar aquela multidão que tinha o seu livre-arbítrio de escolher a quem queria servir. Ele fala: olha, vocês têm o direito de andar por esse caminho, mas eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está faltando isso nos dias atuais. Muitos querem um lar próspero, aonde rompa em tudo aquilo que eles estão buscando e estão com foco e objetivo, e isso é muito bom. Todo casal tem que ter foco, todo casal tem que ter objetivo, todo casal tem que ter sonhos e projetos, tem que ter. Se não tiver, está indo já no caminho errado. Tem que ter sonhos, projeto e foco, mas temos que estar escolhendo a melhor parte em servir a Deus. Ele é a fonte para tudo. E eu tenho que correr agora porque o tempo está indo embora já. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. Tem um texto poderoso aqui. Olha como é que é bom servir a Deus. Quando nós rompemos com esses obstáculos. E o primeiro obstáculo é em servir a Deus. Eu estou te falando que servir a Deus com o foco da família é a bênção e a base para tudo em nossas vidas. Em conquista,
2 Samuel capítulo 6, versículo 11 e 12 diz assim: e a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu. 3 vezes o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com muita alegria. Vou explicar para vocês. A arca da aliança na época de Israel era o maior símbolo religioso, porque aquela arca representava a presença de Deus. Quando Davi, o rei Davi, soube que a arca da aliança estava 3 meses na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que esses 3 meses Deus abençoou a casa, a família de Obed-edom, tudo que eles tinham. Por quê? Porque a arca, a presença de Deus, estava na casa dele. Davi, sabendo disso, ele mandou na hora buscar a arca que estava na casa de Obed-edom e o levou com muita alegria, com júbilo, até o seu reinado, porque ele sabia que o segredo da vitória dele estava na presença de Deus no meio do seu reinado e no meio da sua família. A Bíblia faz questão de dizer que por causa da arca, da presença de Deus, Deus abençoou 3 meses só, tudo na casa de Obed-edom. Aqui está o segredo, meu querido. Se você nessa noite priorizar a presença de Jesus na vida sua, no meio da sua casa, tudo aquilo que está na sua vida, tudo aquilo que está na sua casa, Deus vai fazer prosperar. Porque se Deus for o centro, se a presença de Deus estiver realmente na sua vida, na sua casa, com prioridade, a mão do Senhor vai se mover sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus sonhos, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos, e tudo aquilo que você colocar na mão de Deus prosperará. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia faz questão que 3 meses Deus abençoou. Agora imagina Obed-edom, antes da arca, a presença de Deus chegar na casa dele. Imagina comigo, ele plantava e parece que não nascia nada. Os bezerros do seu pasto morria, tudo que nascia. Não tinha vida, não tinha prosperidade, era algo mirrado na sua vida. Mas a Bíblia faz questão de dizer que foi só a presença, a arca de Deus chegar lá, tudo prosperou. O segredo está em servir a Deus. O segredo está em buscar o Senhor. O segredo está em a presença de Deus estar com prioridade em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. O segredo maior no lar é a presença de Deus. No Salmo 51, 10 e 11 diz: cria em mim um coração, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Aleluia. E no versículo 11 diz: e não retires de mim o teu Santo Espírito. Glórias, aleluia. O que está falando isso aqui não é um Zé Mané. Quem está falando aqui é o rei mais rico da época. Davi está dizendo nas entrelinhas: tira o meu reinado, Senhor, tira a minha riqueza, tira a minha coroa, mas não tire de mim a tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito, porque eu sei se o teu Espírito estiver comigo, eu vou romper, eu vou chegar, eu vou viver. Aleluia. Segundo ponto, segundo desafio, eu estou correndo, tira tanta coisa. O segundo desafio da família atual é a confiança em Deus. Repita comigo: a confiança em Deus. A confiança em Deus. Hoje as famílias já não conseguem mais confiar em Deus. Como o pastor Vicente falou hoje, para que estava vendo a mensagem que eu ia pregar. Pastor, ora pelo meu filho. Eu oro. Quando antes de chegar em casa, ele está pedindo remédio para os vizinhos. Que confiança é essa em Deus? Verdade. E nós temos que aprender a confiar em Deus. Quando nós orarmos, quando nós usar de fé, aí sim, então depois, porque tem um tempo de Deus. Às vezes Deus quer usar o homem também para nos abençoar. Mas a primeira coisa que temos que fazer é orar, é confiar, é buscar, é confiar em Deus. E o segundo desafio que eu vejo hoje nas famílias é a confiança em Deus. Aleluia. Já não estão mais aprendendo a confiar em Deus.
que Deus é poderoso para agir aonde não tem como nós fazer. Glória a Deus. É Aleluia. confiar que Deus está trabalhando, é confiar que Deus está agindo, é confiar que Deus vai fazer, porque se nós estamos buscando, se nós estamos orando, se nós colocamos nas mãos de Deus, descansa, porque Ele vai fazer. Você tem fé nisso para crer nisso? Glória a Deus. Aleluia. Salmo 125. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmo 125. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Salmo de número 125, verso 1. Diz assim: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A confiança é algo poderoso, mas que muitos têm perdido essa virtude na sua vida. Quando as coisas, as crises que é natural vir sobre nossas vidas, as crises vêm na saúde, na vida financeira, vêm na família, vêm em todas as áreas de nossas vidas. As crises vêm, crises existenciais dentro de nós também vêm. Mas é aí que nós temos que entrar a fé e a confiança. Glória a Deus. Aleluia. A fé e a confiança tem que entrar aqui. A confiança está conectada com a fé. Quando eu confio, eu tenho fé em acreditar que as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar, não vai permanecer da forma que está. Confia no Senhor, entregue os teus caminhos a Ele, e o mais Ele fará por mim e por Glória a você. Deus. Aleluia. Eu poderia te dar aqui uma série de versículos, mas eu vou correr porque o tempo só tem 5 minutos. Os que confiam no Senhor são acompanhados pela proteção de Deus. Salmos 18:2, Salmos 91, do versículo 1 ao 7, diz que aqueles que confiam no Senhor, a proteção divina vem sobre Glória a nós. Deus. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Há confiança em Deus, e aqueles que têm confiança em Deus, há proteção. Ninguém mata aqueles que Deus guarda, ninguém faz mal àqueles que Deus está guardando debaixo das suas mãos poderosas. Mas temos que confiar. Glória a Deus. Temos que Aleluia. confiar. Se eu fosse falar sobre isso, nós passaríamos mais uma meia hora falando sobre a confiança em Deus. Aleluia, Jesus. No auge da pandemia, no auge, onde uma milhar de pessoas estavam perecendo, a minha esposa pegando um ônibus cheio e nada tocou nela. Glória a Deus. No Aleluia. dia que ela sentiu alguns sintomas, ela não sabia. Eu coloquei as mãos sobre ela, sobre um sofá. Eu falei: não aceito, em nome de Jesus, cobre com teu sangue, Senhor. E eu e ela, nossa casa, não pegamos a Covid. Aleluia. No auge da pandemia, temos que confiar. Não somos melhores do que ninguém, mas aqueles que têm fé e confiança rompem os Glória a Deus. obstáculos. Aleluia. Terceiro desafio da família atual é o desafio com seus filhos e o jeito de nós nos ensinar a andar nos caminhos de Deus. Aleluia. Glória. Hoje o terceiro desafio que eu vejo das famílias atuais é que nós temos que proteger nossos filhos e ensinar eles a andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. Provérbios 22:6 diz: ensina o teu filho a andar no caminho de Deus, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Glória a Deus. Aleluia. Então hoje é um desafio para todos nós que somos pais e mães, de que proteger nossos filhos e ensinar eles. É melhor nós chorar hoje, trazendo eles para a casa do Senhor em servir a Deus, do que depois chorar para que Deus salve ele de uma coisa pior aí desse mundo. Verdade. Eu não quero nem falar nessa noite. Aleluia.
Chore hoje, diz o Senhor. Faz do meu filho, a minha filha, um instrumento do Senhor. Senhor, chore na presença de Deus, diz o Senhor. Faz dos meus filhos um canal de bênção nas tuas mãos, porque daqui a alguns anos você chorar fazendo campanha: Senhor, salva, liberta meu filho, tira ele dessa situação, tira ele disso e daquilo. Glória a Deus. E hoje é um desafio para todos nós pais. Se é difícil nós que estamos na casa do Senhor servindo a Deus, os nossos filhos permanecerem, imagina aqueles que estão lá fora. Verdade. Então é um desafio muito grande para todos nós hoje, de proteger nossos filhos de tantos ensinamentos diabólicos que estão ensinando aí. Verdade. Aleluia. São ensinamentos para destruir nossos filhos. E parece que nós, a maioria dos pais, estão assim, braços cruzados. Você está esperando o que para proteger os seus filhos? Glória a Deus. Aleluia. Você é uma autoridade de Deus no meio da sua casa, no meio da sua família. Você sabia disso? Aleluia. Todo pai, toda mãe é uma autoridade de Deus sobre os seus filhos. Você tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Glória a Deus. Você e eu, nós, o que temos feito para proteger nossos filhos desse mundo aí? Aleluia. É desafios que é necessário nós rever. São desafios que é necessário nós imaginar, pensar e arrumar todos os meios e levar nossos filhos a conhecer a Deus. Na sua casa, coloca louvores para eles ouvir, filmes bíblicos, lê a palavra, ensina ele no caminho de Deus, porque vai te trazer alegria lá na frente. Imagina minha mãe que está aqui hoje, meu pai, vê o filho dela pregando hoje aqui, que sou eu. Glória a Deus. Vê as suas filhas louvando, participando da obra do Senhor. Que coisa linda e maravilhosa. É algo lindo, mas infelizmente nem sempre todos têm esse privilégio. Mas hoje nós podemos mudar o futuro dos nossos filhos através dos ensinamentos bíblicos e através das nossas orações e intercessões. Glória a Deus. Aleluia. Quarto e último, desafio da família atual é o tempo e a atenção dentro do lar. Quando Deus ministrou isso no meu coração, é algo para os dias atuais. Fique de pé, por gentileza, eu não vou cansar vocês não. São 9 horas em ponto. Você vai concordar comigo que hoje um dos piores desafios, um dos maiores desafios hoje é o tempo e a atenção dentro dos lares entre a família. Verdade. Um está aqui almoçando, o outro está lá na sala, no celular, outro lá no banheiro, outro lá na cozinha, outro lá fora. Não é assim. Se nós não tivermos cuidados, nós vamos viver a vida inteira. Olha lá se chegar a velhice. Da forma que as famílias estão andando, muitos não vão chegar na velhice, porque o inimigo tem trabalhado de uma maneira terrível para que as famílias não sejam abençoadas e felizes. Priorize o tempo com a sua família. Priorize. E olha que você está falando um pastor, viu? Porque pastor, pense em uma pessoa que é ocupada, é um pastor. Tem sua família, tem a igreja e tem o trabalho. Imagina, eu tenho que visitar, eu tenho que ligar em pessoas, mandar mensagem. E ainda disso eu tenho que cuidar da minha família. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho que priorizar a minha família, tirar tempo com a minha família. Não é fácil. Imagina você estar almoçando e pensando em famílias que estão passando dificuldade. Igual uns meses atrás, eu jantando com a minha família e a minha mente lá numa família que estava passando uma situação difícil. Outro dia eu estava em outra situação e a outra família na minha mente. Imagina como que é o coração e a mente de um pastor. Você está no meio da sua família ali, mas o seu coração, a sua mente está aí. Meu Deus, aquela família hoje não está assim. Não é fácil, meu querido. Mas mesmo assim, nós temos que priorizar o tempo. Trabalhe, faça a obra de Deus, mas tire tempo com a sua família. Aleluia. Não perca a sua família por negligência sua. A Bíblia fala várias passagens, mas em especial para os obreiros, mas é para toda a igreja, que temos que tirar tempo com a família. Aleluia. Tira um tempo para comer uma pipoca, para conversar sobre o dia.
Tira um tempo para pescar, tira um tempo para tomar um açaí, faça alguma coisa, vai para um parquezinho, deixa as crianças brincando e fica conversando com a sua família, mas tira um tempo com a sua família. Aleluia. Não deixe que a obra roube a sua família, porque nem tudo é obra de Deus, viu? Eu faço a obra, mas ninguém tira o meu tempo com a minha família. Tem hora que eu desligo meu telefone porque eu não vou morrer, não vou fritar minha mente. Eu tenho que tirar tempo com a minha família. Aleluia. Eu tenho um esporte que alguns falam aqui que é um esporte que eu gosto. Eu tiro esse tempo para fazer esse esporte. Tire tempo. E hoje o tempo, a atenção dentro do lar. Eu vou repetir isso novamente. Na hora do almoço, da janta, você que tem seus filhos de menor, que está dentro da casa com você que manda lá, você e seu esposo que manda lá. Não deixe eles ficar para lá e para cá, não. Tire no momento do almoço, da janta, fique todo mundo jantando sem celular, sem nada. Tire aquele tempo, porque isso vai fortalecer o lar, isso vai fortalecer a família. Tire um momento com a sua família. Se o esposo é mais frio, mas você é uma mulher sábia que edifica a casa, faça o que é necessário. Rogue a atenção dele para você, para o meio da sua família. Se a sua esposa não é muito assim, o seu esposo também pode ser um esposo sábio. Faça alguma coisa para trazer a atenção da sua família, mas não perca a sua família para o inferno. Não perca a sua família para o mundo. Não perca a sua paz, a sua alegria familiar por nada nessa vida. O dinheiro não pode pagar, os amigos não podem dar, nada nessa terra pode dar aquilo que só Jesus pode dar. E você, nós sendo pessoas sábias, podemos ter um lar feliz e próximo e abençoado na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar com você, querido Deus. Muito obrigado por este momento maravilhoso, Senhor, na tua casa, na tua presença. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Que as tuas mãos permaneçam sobre a vida de cada um deles. Que aonde haver, Senhor Deus amado, qualquer mal contra essas famílias, seja repreendida nesta noite em nome de Jesus. Querendo o mal, querendo as pessoas ruins, o mal contra essa família, a infelicidade dessa família, eu profetizo em nome de Jesus nessa noite que essas famílias terão paz, que essas famílias serão felizes, elas irão chegar aos seus objetivos, elas vão conquistar os seus sonhos na tua presença, porque eu oro nessa noite pedindo que o Senhor os guie, que o Senhor os acompanhe, que as suas mãos permaneçam sobre a vida deles, em nome de Jesus. Abençoe a vida desse casal, abençoe os filhos desse casal, abençoe os sonhos e os projetos desse casal, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, ó Deus. Eu peço a bênção do Senhor. Nessa noite eu não vim como profeta, eu vim como sacerdote para abençoar as famílias sobre este lugar nessa noite, em nome de Jesus. Assim eu oro e abençoo cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém.